E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias no capítulo 18. É uma passagem belíssima, é um texto maravilhoso, é algo que Deus fez com o profeta e que até hoje ressoa para nós. É algo que, se você levar para a sua vida, você vai entender a graça e a misericórdia de Deus. Jeremias capítulo 18, versículos do 1 ao 10. Eu não sei se o irmãozinho está projetando aí. Pronto. Eu vi que você estava usando a NVI aí também. Pronto. A minha tradução é NVI, tá? Só que se os irmãos tiverem outra tradução, por exemplo, Ferreira de Almeida, uma King James, uma coisa, não tem problema, filho. A mensagem vai ser a mesma, com algumas palavrinhas um pouco diferentes, tá? Vamos lá. E a palavra do Senhor diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele trabalhava formando em suas mãos estragou-se. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra e disse: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Amém? Essa analogia que foi utilizada para demonstrar a maravilhosa graça de Deus, ela nos traz um ponto muito importante. Quando o Senhor fala com o profeta e ele diz: vai até a casa do oleiro. Agora você imagine a olaria. Você imagine o barro naquele lugar, os vasos que estão sendo preparados, os que já estão prontos, e aquele que o oleiro está trabalhando. Para que o barro chegue até o oleiro, ele tem todo um processo antes. E eu fui dar uma olhada exatamente como se segue, porque a gente conhece o básico a respeito do processo. A gente sabe que pega o barro de alguma forma, leva para a olaria, ele prepara aquele barro e depois começa a trabalhar o barro. Mas aí eu fui ver como é que funciona, e é bem mais complicado. Em primeiro lugar, o barro ele não é encontrado em qualquer lugar. Aquele barro específico, aquela argila específica, é encontrada em alguns lugares apenas. Tanto que quando você encontra aquele lugar, para oleiros e para outros artesãos que trabalham o barro, aquele ponto fica se tornando um ponto crucial naquela profissão dele. Então ele zela por ele. E geralmente é uma beira de rio, uma beira de lagoa, uma beira de lago. São lugares onde tem umidade. E ele encontra aquela argila especial, retira ela do barranco e leva ela para a olaria. Só que o que é mais interessante, o que me chamou a atenção na realidade, é que quando o oleiro retira ele daquele barranco e leva ele para a olaria, aquele barro não está em condições de trabalho. Ele começa no primeiro processo, que é colocar aquele barro no meio da olaria, e ele com os pés começa a pisar o barro, para que o barro não apenas seja misturado, mas que ele também agora seja umidificado. Ele começa a pisar o barro e acrescentar água, pisar o barro e acrescentar água. Quando depois de um tempo aquele barro já se torna uniforme, ele pega ele com as mãos, coloca em cima de uma bancada, e agora começa o segundo processo, que é quando ele começa a sovar o barro com as próprias mãos. Aqueles irmãos que sabem exatamente o que é sovar, basicamente é você amassar
barro com as mãos. E nesse processo, ele continua aquele processo de retirada agora do que não é para uso no barro. Ele começa a tirar pedra, começa a tirar galho, começa a tirar basculho, tudo que não serve para ele vai sendo retirado durante esse processo. E ele só para de sovar o barro quando chega ao ponto daquela argila estar simplesmente pura para o trabalho. Só que todo esse processo demora, não é rápido, não é agora. E aí ele começa a apertar o barro mais um pouquinho e vai retirando o restante daquelas pedras até que o barro fique lisinho. Quando ele termina esse processo, traz o barro agora para cima da roda, e aí umidificando o barro novamente, ele começa a fazer o vaso. Então, só então começa a se ver forma naquilo. E aí eu trago isso agora para a nossa vida. Onde foi que Deus te encontrou? Qual foi o barranco? Qual foi a barreira? De onde Ele te tirou e começou a trabalhar com você, te moldando, tirando aquilo que não agradava ao Espírito Santo, tirando aquilo que não agradava a Ele, tirando as pedras, tirando os basculhos, tirando aquele entulho e te moldando, e você sem entender muitas vezes o processo. E Deus começa a trabalhar com você, começa a trabalhar o barro, começou a te encher com o Espírito Santo, porque a água que o oleiro usa para te trabalhar é exatamente a água do Espírito. E aquele barro começa a ser moldado, você começa a ser trabalhado, você começa a ser preparado pelo Espírito e começa a retirar exatamente tudo que não agrada a Ele. Mas esse processo dói. Você imagine ser amassado primeiramente, você ser apertado, alguém vir e retira algo de você e muitas vezes você não entende. Senhor, por que tu tirasse? Por que tu afastasse? Não era tão meu amigo, não era tão minha amiga, andava comigo, compartilhava comigo, sentava na mesma mesa que eu. E aí o oleiro olha para você e faz: eu preciso tirar aquilo que não me agrada. E o Senhor começa a limpar o barro. Mas esse processo é longo. O processo não é tão simples. Quando você começa a ficar melhorzinho, aí o Senhor te tira de cima da bancada e te coloca em cima da roda. E eu fui ver como eram as rodas de antigamente. E não são modernas como as de hoje. Hoje é automatizado, o oleiro bota em cima, liga um motorzinho, ela fica girando sozinha. Não, antigamente ela era de madeira. Tinha um eixo no meio, e à medida que o oleiro girava o eixo embaixo com os pés, ela girava em cima. E ele não podia parar. Ele tinha que continuar girando e moldando aquele processo. E aí você está em cima da roda agora. E o oleiro começa a te formar. Mas formar também dói. Porque precisa ser apertado, precisa ser mexido, precisa ser dobrado. E aí começa aquela dúvida novamente: Senhor, por que você está fazendo? Por que o Senhor está fazendo desse jeito? Por que não podia ser tão fácil, mais simples, mais prático? Mas o processo apenas está começando. No versículo 2, quando ele diz ao profeta, e diz assim: levanta-te e vai à casa do oleiro. Ele podia ter dito: olha, levanta e vai no palácio, levanta e vai para o templo, levanta e vai lá na sinagoga. Mas não, ele disse: vai na casa do oleiro. E geralmente casa de oleiro é um lugar simples, é uma casa humilde, um lugarzinho pequenininho. Geralmente a olaria é um puxadinho que ele faz ali no quintal para poder fazer aquela obra. E aí quando Jeremias chega lá, o Senhor começa a mostrar a ele. Então Jeremias entende um detalhe muito grande. Deus, ele se revela na coisa simples, no nosso dia a dia. Deus, ele se revela nas coisas simples no teu dia a dia. E muitas vezes você tem deixado passar. Quantas vezes você tem ido à casa do oleiro e não tem visto o que Deus quer te mostrar? Quantas vezes nas coisas simples Deus se mostra para você e você não consegue vê-lo?
É tão simples a gente conseguir entender que o nosso Deus, Ele trabalha na simplicidade. As coisas pomposas, as coisas majestosas, as coisas gigantescas que o homem sonha, que o homem pensa, que o homem projeta, Deus olha lá de cima e faz: eu não preciso de tanto. Outro dia eu estava vendo uma situação a respeito de igrejas, e o pessoal batendo boca exatamente porque a igreja tal era de parede preta, outra era de parede branca, uma é de parede marrom, uma é de parede verde, a outra é azul. E um missionário pregando na montanha para poucas pessoas, 10 ou 15 no caso, sem parede, sem som, sem iluminação, sem microfone, porque Deus se revela nas coisas simples. Aleluia. Só que tem um pequeno detalhe: quando o oleiro está trabalhando o vaso, e aí ele começa a tomar forma, o oleiro se enche de orgulho e vê a peça que ele está fazendo, e na cabeça dele já está pronta, porque ele sabe exatamente quais são as dobras, ele sabe exatamente quais são as curvas, ele sabe exatamente onde ela vai ser boleada, e na cabeça dele está pronta. E de repente a Bíblia fala que aquele vaso se deforma na mão do oleiro. E por que isso aconteceu? Se nós pensarmos no oleiro como um homem carnal, um homem que pode pecar, que pode errar, nós poderíamos botar a culpa no oleiro também. Ele apertou demais, ele puxou demais, ele rodou a roda rápido demais, e aí ele se desmanchou o barro. Mas quando a gente pensa no oleiro nosso Pai, o oleiro Deus, o oleiro perfeito, aquele que não erra, que não mente, que não muda, é impossível que ele erre. Então, se é impossível que ele erre, como é que você, barro, que se torna um vaso, do nada, de repente, se desmancha? Sabe por quê? Porque eu e você somos falhos. Porque eu e você, quando Deus está trabalhando, a gente não consegue entender o que Ele está fazendo, e às vezes murmura, às vezes começa a parar e dizer assim: Senhor, mas espera aí, eu não estou servindo a esse Deus, esse não é o meu Deus, um Deus que eu estou passando aperto, estou passando necessidade, um Deus que deixa faltar as coisas em casa, isso não é meu Deus. E aí o barro se desmancha. Mas sabe qual é a coisa maravilhosa? Sabe qual é a melhor parte? É que o oleiro não pega aquele resto de barro e joga fora. A Bíblia diz que o oleiro começa a fazer um novo vaso. O oleiro não desiste de você. Não importa o que você tenha passado, não importa o que você tenha dito, não importa as murmurações, não importa se você caiu, o oleiro não desiste de você. E aí ele pega aquele resto de barro, joga em cima da roda de novo e começa um novo processo. E a palavra diz que ele começa a moldar o barro e fazer um novo vaso, assim como bem lhe apraz, como ele quer. E às vezes é necessário que a gente quebre, é necessário que a gente desmonte, é necessário que a gente acabe rachando, porque não está ficando do jeito que ele quer, porque nós, vasos, nós barro, a gente não se dispôs a deixar ele fazer. E quantas vezes você chega e diz assim: não, Deus, eu vou por aqui. Ele está fazendo: olha, eu vou preparar o barro dessa forma, vou trabalhar na tua vida desse jeito, eu estou fazendo algo diferente, eu estou fazendo algo novo. Aí você diz: Deus, assim não dá para mim, não é desse jeito que eu planejei, não foi desse jeito que eu sonhei para a minha vida. Aí você vai lá e olha para Deus e diz: Deus, assim não dá para trabalhar, vamos fazer diferente. E aí é onde a Bíblia mais uma vez mostra que Deus, ele não faz as coisas com a gente de maneira
de dedicação, de fazer para você no impossível. Você vai ser, olha, vai ser do meu jeito. Só é assim que faz. Só dá certo se for desse jeito. Ele diz assim, olha, o meu jeito é assim. Se você quiser, a gente vai junto. Porque Ele deixa você decidir. Ele deixa você escolher se é isso mesmo que você quer. E é justamente isso que acontece. O barro escolhe se quebrar. O barro escolhe se deformar. Porque Ele deixa o caminho, Ele deixa a obra, Ele deixa o que Deus está fazendo. E aquilo que faz Ele sair um pouquinho, acaba quebrando Ele novamente. E quando Ele se quebra, infelizmente, precisa ser moldado de novo. Mas o oleiro não desiste de você. Quando você estiver passando pelo momento mais difícil, entenda, o oleiro não desistiu de você. Quando você estiver passando a maior tribulação, entenda, o oleiro não desistiu de você. Aleluia. E a chave principal para que a gente entenda exatamente o trabalhar do oleiro é a nossa disposição em deixar Ele fazer. É preciso que eu e você sejamos submissos à vontade de Deus. Sejamos submissos ao seu trabalhar, ao seu agir. Mesmo que você esteja se sentindo quebrado, mesmo que você esteja se sentindo amassado, mesmo que você esteja se sentindo deformado pela prova, pela vida, pela sua situação, mas Deus quer te transformar num vaso novo. Deus quer transformar aquele vaso rachado, aquele vaso quebrado, vaso deformado, em um vaso novo para a sua honra e a sua glória. É preciso que eu e você estejamos perante a vontade de Deus. É só você deixar Ele fazer. A única coisa que Ele quer fazer é a vontade dEle na tua vida. A Bíblia relata naquele momento ali que Ele olha para Jeremias e diz assim, olha, se uma nação eu quiser destruí-la, se eu quiser derribar qualquer uma das suas estruturas, se eu quiser acabar com ela, e ela simplesmente se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para mim, eu vou me arrepender daquilo que prometi para ela. Então, se você saiu dos caminhos do Senhor, se você se distanciou do Senhor, se você por um acaso duvidou do Senhor, não se preocupe, porque Ele diz que se você se voltar para Ele, Ele vai arrepender-se daquilo que Ele estava planejando. Porque da mesma forma que Deus tem planos de bênção para a tua vida, Deus também Ele é justo, ao ponto de chegar e dizer, é isso que você quer, é assim que você vai trabalhar, é assim que você quer que eu faça, então tudo bem, mas tem um preço e é preciso que você pague. Mas se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você se arrepender de ter se afastado do Pai, Ele olha para você e diz, olha, eu também me arrependo daquilo que planejei. Da mesma forma que você está caminhando direitinho, quando Ele diz que uma nação que pode estar fazendo aquilo que é da vontade de Deus, e de repente ela se desvia do seu caminho, Ele também pode se arrepender de abençoá-la e dizer assim, é isso que você quer? Não tem problema não. Retrai a bênção e agora se vire do jeito que você está. Então a gente precisa entender, para que o oleiro trabalhe, é necessário que eu e você estejamos na vontade do Pai. É preciso que eu e você entendamos a necessidade de negarmos a nós mesmos e deixarmos que Deus faça. E quando você faz isso, Deus te surpreende. Deus te mostra algo que muitas vezes você nem sonhava. E aí você para e faz, Senhor, eu nem merecia tal coisa. E aí começa a agradecer, começa a entender e diz, mas Deus, aquele aperto que eu passei foi por causa disso aqui. Aquela situação que eu passei foi tu tirando as pedras. Aquilo que eu passei foi tu tirando o basculho do barro velho que eu era. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque eu não entendia naquele dia.
Muitas vezes eu chorei, eu murmurei, mas hoje eu te louvo, porque eu sei que a tua vontade foi feita. Aleluia. A pergunta que eu tenho a fazer a você é simples, é prática, é rápida e ela é cortante. Você está disposto a se deixar moldar pelo oleiro? Você está disposto a abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, dos seus sonhos, das suas determinações para deixar a vontade de Deus fazer morada na tua vida? Você está disposto a abrir mão de tudo que você planejou para deixar fazer aquilo que Deus quer fazer na tua vida? Se você está, baixe a sua cabeça, curva a tua cabeça nesse instante. Que nós possamos entender que o oleiro quer fazer conosco algo mais. Que nós possamos entender que nós precisamos ser maleáveis para que Deus possa trabalhar. E que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, molda-me conforme a tua vontade.